Sabe qual a diferença entre terror e horror? O terror ele é a expectativa para alguma coisa que vai acontecer e que ainda não aconteceu. Nossa, eu tô tremendo de medo. E o horror eu vou falar o que é no final do vídeo, então assista até o final. Desde que a internet existe, ou até desde antes da sua criação, sempre surge uma lenda, um mito, ou um acontecimento que assombra as pessoas e com o tempo essas coisas assustadoras vão sendo esquecidas. Mas hoje eu vou resgatar alguma dessas coisas que surgiram sem explicação e depois desapareceram sem explicação. O vídeo de hoje ele é um pouco diferente, porque eu tô seriamente pensando em fazer isso aqui se tornar uma série no canal. Claro, se esse vídeo der certo. E a estrutura desse vídeo vai ser parecida com a de um vídeo de iceberg. Será apresentado em ordem decrescente, usando os da década, e vai começar da coisa mais recente e famosa até chegar na mais antiga e menos conhecida. Dito isso, qual foi a coisa que aterrorizou a internet em 2020? Eu sei, 2020 não é a década de 2010, mas é que se eu fosse falar da década de 2020, esse vídeo só teria 4 minutos. Jonathan Galindo, também conhecido como o Homem Pateta, é uma figura que se tornou um verdadeiro fenômeno da internet naquela época. Chegou até a aparecer nos jornais e tudo mais. Trouxe o Pateta e a Mini! Cadê tu, Pateta? Ai, Pateta! Solta meu rabo! O babado foi que começou a surgir um monte de conta em várias redes sociais com o nome Jonathan Galindo. E essas contas postavam uns vídeos e fotos esquisitas e era praticamente sempre alguém com a máscara do Pateta do Capes. Se eu fosse só um bando de idiota criando um perfil com o mesmo nome com a mesma foto de perfil, estaria tudo bem. Podia até ser um meme ou podia até ter gente que criou só de brincadeira o perfil porque era meio que um meme. Só que também tinha umas pessoas que eram mal intencionadas e usavam esses perfis para se comunicar com crianças. E é aí que tá a parte perigosa. E como até um certo momento não tinha tanta informação precisa de que camada do inferno essa foto aí tinha saído, começou a se criar toda uma aura mística por trás de quem era Jonathan Galindo. Mas também não durou muito tempo não. O homem por trás de alguma das fotos é o maquiador James Fazaro. Foi ele quem criou as fotos e as maquiagens e tudo mais. Só que ele não tava por trás dos perfis. A foto nasceu inocente, a sociedade corrompeu. Embora ele tenha criado o Homem Pateta, ele não tinha tanto controle pra saber o que é que as pessoas estavam fazendo com a foto dele. Agora, Jonathan Galindo, pelo que eu vi, foi só um nome que criaram. Eu ouvi falar que também tinha umas pessoas que falavam Jonathan Pintinho. E eu sinceramente não sei como que você tem medo de uma coisa que o nome tá no diminutivo. Ou seja, não tinha nada de sobrenatural como sempre. Se era só o básico, não ficar respondendo mensagem de gente esquisita na internet, certo? Certo? Gente, vocês lembram do meu vídeo passado sobre rituais da internet, que eu falei que qualquer modinha os youtubers lá de 2020 fazia muito vídeo? Então, lá em 2020 teve muito vídeo desse Homem Pateta. E eu sei que tem gente olhando pra foto e vendo toda a história e não é algo que dá pra você levar a sério. Agora, sei lá, imagina uma criança na época vendo um vídeo de um youtuber que supostamente o demônio invadiu a casa dele. E aí alguém manda uma mensagem com a mesma foto do bicho lá do vídeo do youtuber e começa a mandar a criança fazer umas coisas bizarras. Ou sei lá, a pessoa aproveitava que a criança tava assustada e achava que tava falando com o Jonathan Galindo, aí ele começava a dizer que se a criança não fizesse essas coisas, ele ia pegar e invadir a casa da pessoa, sei lá. Bem, desde então eu não me lembro de nenhum outro tipo de Jonathan Galindo que surgiu de 2020 pra cá. Provavelmente a gente evoluiu, mas o Jonathan Galindo não foi o primeiro fenômeno desse que teve na internet. Fiquei meio em dúvida de qual dos dois eu colocava, porque, pelo menos pra mim, os dois foram bem marcantes e aconteceram meio que na mesma época. Mas eu ainda considero que a Momo teve que andar pro Homem Pateta correr. O iWalking só pegou o bonde andando e se aproveitou da tendência. Dica. Misericórdia, falando como se essas pragas existissem. Ambos não são tão diferentes do Homem Pateta, da mecânica. O que torna a Momo um caso à parte é a questão do suposto número de telefone que você ligava, ou supostamente o número que te ligava. E bem, no meio dessa putaria, a Momo tinha mais contato do que número de telefone de pizzaria. Já o iWalking, até onde eu pesquisei, meio que foi levado mais como meme na palhaçada. Só que entre a Momo e o Jonathan Galindo, eu acho que esse Michael Jackson aqui dá mais medo. Fizeram até um jogo de terror do iWalking.
Estavam falando que esse Michael Jackson aí, na verdade, era o irmão da Momo e do Roberto Carlos. Eu sei que não tem muito a ver com o vídeo, mas, gente, era impressão minha ou aquele jogo de Super Nintendo do Michael Jackson era difícil? Eu tô com medo de demorar muito pra fazer esse vídeo e o Roberto Carlos morrer e esse vídeo pegar mal no futuro. E eu tenho mais medo dos fãs do Roberto Carlos do que dos fãs de Sonic e My Little Pony juntos. Tá, mas de que camada os dois saíram? No caso da Momo, hoje em dia todo mundo sabe que se trata de uma estátua japonesa chamada Mãe Pássaro. Estátua essa que não existe mais, porque ela foi queimada alguns dias depois da exposição. Já os outros vídeos que mostravam alguma figura humana, provavelmente era só filtro ou maquiagem. Já o Are You Walking, que é esse Michael Jackson narcótico, antes de falar de onde veio, só uma curiosidade. Are You Walking é uma abreviação da frase N Are You Okay, da música Smooth Criminal, do Michael Jackson. Infelizmente eu não posso botar pra colocar, mas quem conhece tá inteirado de qual é a parte da música. Já a foto e os vídeos é só uma estátua que um cara fez. Quer dizer, na verdade é um animatronic que se mexe pra um lado, se mexe pra um outro, mas que infelizmente não sai andando com a faca atacando todo mundo. Já a máscara do Michael, eles não ligam pra gente, não é do animatronic, é só uma máscara separada, que inclusive dá pra você comprar na internet. Eu falei que a Momo era mais influente que o Are You Walking, mas parando pra pensar, o Are You Walking voltou a ser falado no TikTok, por causa daquela música lá do sonho, sonho, sonho. O tópico a seguir é um pouco mais pesado do que o normal, então não vou entrar tanto em detalhe como nos outros tópicos do vídeo, e eu também não vou fazer tanta piada. Em 2017, surgiu um dos piores surtos da internet, a baleia azul. A baleia azul começou a ganhar notoriedade depois de uma notícia falsa que circulou na Rússia lá por volta de 2015, alegando que algumas mortes de jovens estavam ligadas a um jogo virtual. A ideia era simples, os jovens eram desafiados a completar cerca de 50 tarefas, que iam desde coisas inofensivas até coisas perigosas, como se cortar, e se eles não cumprissem os desafios, eles enfrentavam ameaças dos administradores, dos grupos onde o jogo era promovido. O nome Baleia Azul, segundo algumas pesquisas que eu fiz, é uma referência a uma crença extremamente errada de que baleias se encalham intencionalmente na praia como se elas estivessem tentando se desviver. Pelo que eu pesquisei, é mentira, as baleias não fazem isso propositalmente. E bem, as consequências da fake news foram bem alarmantes. O jogo foi associado a casos reais de jovens tendo comportamentos de risco, e na maioria das vezes isso era usado para fazer com que as pessoas não tivessem que realmente procurar saber qual era o problema de verdade. Mas a grande questão, isso era real? Em parte, sim. Embora o jogo tenha gerado pânico e preocupações legítimas, muitos dos relatos sobre mortes diretamente atribuídas à baleia azul foram exageradas ou desmentidos. E toda essa questão também levou a uma discussão sobre como redes sociais podem amplificar comportamentos problemáticos entre pessoas vulneráveis. Além disso, surgiram teorias conspiratórias sobre o jogo ser uma ferramenta de controle social utilizada por governos autoritários para justificar vigilância na internet. Mas contudo, muitos especialistas afirmaram que as ligações entre o suposto jogo e as mortes eram mais complexas do que pareciam, como eu disse. Muitas vezes as vítimas já estavam envolvidas em comunidades online com tendências autodestrutivas antes mesmo de conhecerem a baleia azul. É fundamental lembrar que, por trás de cada luta que uma pessoa enfrenta, existe uma história única e complexa que merece ser compreendida. Muitas vezes as dificuldades que elas enfrentam vão muito além de tendências virtuais, ou algum filme, ou alguma música negativa. Para muita gente é mais fácil culpar algo simples do que entender a complexidade do problema. Isso quando alguém identifica o problema e não fica fazendo chacota, ou dizendo que é demônio, ou dizendo que é frescura. Você não está sozinho. Depois de ter falado de um tema mais sério, agora a gente pode falar de palhaçada. Literalmente. Mas antes eu não avisei no começo do vídeo porque era pra ser uma surpresa, mas hoje temos um convidado especial. Beleza, vai falando aí os tópicos, vou lá no banheiro, tchau. Em
Em 2016, nos Estados Unidos, teve uma onda de pessoas se vestindo de palhaço e saindo andando na rua de noite para assustar o povo. A onda de palhaços no Brasil foi influenciada diretamente pela onda que teve nos Estados Unidos, gerando medo e até mesmo ações da polícia. Tinha gente dizendo que ia caçar os palhaços. O fenômeno brasileiro começou a ganhar notoriedade em outubro de 2016, quando relatos de avistamentos começaram a circular nas redes sociais. A situação se intensificou com a criação de memes e vídeos que alimentaram ainda mais a histeria coletiva. Imagina se tivesse um cara fantasiado de palhaço por coincidência na rua durante a trem e ele nem estava sabendo. Aí apareceram os desocupados e espancaram ele. Com o passar do tempo, muitos dos relatos foram considerados exagerados ou até mesmo falsos. Especialistas apontaram que a onda poderia ter sido parcialmente impulsionada por campanhas publicitárias para filmes, como o remake de It, que explorava o tema do medo associado a palhaços. E justamente It, a Coisa, foi lançado em 2017, mas não sei se tem relação. Pode ter sido igual o Charlie, que também teve um filme, ou a Momo, que teve outro filme depois, só que bem depois. Apesar da histeria inicial, o fenômeno acabou perdendo força à medida que as autoridades e a mídia começaram a desmitificar os relatos. É um jeito que não tem trabalho. Tem que pegar e dar uma enxada para cada um e mandar carpir. Em 2015, o mundo estava obcecado pelo desafio Charlie. A ideia era simples. Você desenhava um quadro no papel e perguntava se Charlie estava presente. Se o lápis ou a caneta movesse para cima... Corre! Eu te amo! Ele estava respondendo que sim e não, ele estava respondendo que não. Aí acontecia altas perguntas. Charlie, qual a sua cor favorita? Ele não respondeu. WebDriver Tours é um dos mistérios mais intrigantes da internet. Essa palhaçada começou em 2013, quando um canal no YouTube com esse nome começou a postar esses vídeos curtos que apresentam uma sequência repetitiva de retângulos azuis e vermelhos, acompanhados por sons eletrônicos agudos e repetitivos. À primeira vista, os vídeos parecem inofensivos, como uma arte abstrata moderna. Só que surgiram relatos de pessoas que diziam sentir ter suas energias sugadas quando viam esses vídeos do WebDriver Tours. E esses vídeos eram postados com muita frequência. Para se ter uma noção, mesmo tendo parado de postar, o canal conta com mais de 624 mil vídeos atualmente. Para se ter uma noção de quão absurdo é isso, o meu canal tem apenas 13 vídeos. O Felipe Neto, que posta vídeos desde 2010 e é ativo até hoje, tem 5 mil vídeos. E o WebDriver Tours, se continuasse no ritmo que estava, chegaria em 1 milhão fácil, em poucos meses. Outra observação é que, por mais que a maioria dos vídeos sejam a mesma coisa, tem algumas exceções, tipo o vídeo da Torre Eiffel de noite. Inclusive, segundo os comentários, supostamente é proibido gravar a Torre Eiffel de noite, então esse vídeo é meio que criminoso. Até poucos anos, esse vídeo só podia ser assistido pelo YouTube da França, junto com um vídeo que era um trecho do desenho Esquadrão Aquatine. E outro vídeo que quebrava o tabu era um do Never Gonna Give You Up, do Rick Astley. Tá, mas o que significa tudo isso? Aí vocês vão ter que ver o vídeo do meu canal. Eu agradeço ao AMFSB pela oportunidade de participar do seu vídeo. Caso queiram visitar meu canal, ele estará na descrição do vídeo. Então é isso, galera. Até a próxima. Falou! Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo. Diferente dos outros eventos, esse aqui foi tão impactante que, mesmo anos antes de acontecer, o povo já estava falando sobre. 21 de dezembro de 2012, uma data marcada por expectativas apocalípticas. O mundo aguardava ansiosamente um suposto fim catastrófico, baseado em interpretações errôneas do calendário maia. Essa crença foi alimentada por uma combinação de misticismo, pseudociência e uma crescente cultura de medo que sempre existe. A ideia de que o mundo acabaria em 2012 surgiu a partir da interpretação de 2 calendários maia, que indicavam o término de um ciclo de 5.125 anos no calendário da civilização maia. Embora muitos acreditassem que isso significava o fim da humanidade, especialistas em cultura maia afirmaram que não há evidências de que os maias previram um apocalipse. Em vez disso, o término do ciclo era visto como um momento de renovação e celebração, mas acabou virando o fim do mundo. E bem, esse fim do mundo de 2012 teve um impacto significativo na cultura popular. Teve livro, filme. Sim, teve um filme. Eu ouvi falar até que disseram que o fim do mundo ia ser porque ia ter um asteroide que ia se chamar Nibiru, que ia colidir com a Terra. Só que eu não gosto muito dele não, eu gosto mais do Oumuamua.
Vem mamando e... Esse clima de incerteza levou muitas pessoas a se prepararem pro pior. Aí o povo começou a estocar alimento, começou a procurar refúgio, a construir bunker. Não no Brasil, né? Porque aqui as pessoas tinham o que fazer. Mas não é nem a primeira vez que eu falo desse assunto de fim do mundo. Tem gente que eu conheço que realmente tá fazendo estoque, porque acha que vai ter um apocalipse em breve. Mas assim, sabe? Que bom que a gente evoluiu como sociedade. Meio que a gente tá na época da informação. Hoje em dia você consegue procurar qualquer coisa na internet. E por mais que tenha gente mal intencionada, muitas das vezes é fácil verificar se uma coisa é verdade ou não. Tanto que as pessoas nunca mais caíram nessas fake news de internet, né? Ah, não, de novo não. Mesmo em uma época em que ainda se assistia muito mais televisão do que se consumia conteúdo na internet, já existiam alguns surtos, como o ET Bilu, o ser extraterrestre que quebrou o tabu ao ser descoberto no Brasil e não nos Estados Unidos como sempre. Eu poderia fazer igual os tópicos que eu acabei de falar e desmentir, só que eu acho que já é senso comum que o ET Bilu é fake, né, gente? Se você acredita no ET Bilu em 2024, pelo amor de Deus. Não! Só que tem um detalhe que eu não queria deixar passar, que é o fato da fake news do ET Bilu ter relações com a fake news do Ratanabá. Pra quem não lembra, a Ratanabá era uma fake news que... Eu já vou explicar. A relação entre o ET Bilu e a fake news de Ratanabá é estabelecida através de um cara chamado Urandir Fernandes, que ele meio que ficou conhecido como o pai do ET Bilu. O babado é que ele é fundador de uma organização chamada Dáquila Pesquisas, que promoveu a teoria da existência de uma cidade perdida chamada Ratanabá lá na Amazônia. E essa cidade, segundo a narrativa, teria sido a capital do mundo há 450 milhões de anos. Não sei nem se o ser humano existe há mais de 450 milhões de anos. E Ratanabá seria repleta de riquezas e tecnologias muito avançadas. E mesmo sendo uma cidade tão antiga, ela teria mais tecnologia e seria muito maior do que, por exemplo, São Paulo. Mas obviamente é tudo mentira e teve gente que caiu. Inclusive eu na época. E o pior, eu vi um cara no podcast falando isso e eu acreditei. Inclusive eu também vou fazer um vídeo falando sobre o Cronovisor, que é outra fake news aí que o povo fica falando em podcast e saindo impune. Mas eu vou deixar isso pra outro vídeo. Tá bom, o ET Bilu é fake, mas como é que eu vou provar que Ratanabá não existe? Meu filho, essa história tem um envolvimento do mesmo cara do ET Bilu. Ele não tem credibilidade nem pra ser entregador de panfleto. Tem outros casos envolvendo ufologia no Brasil, mas a ideia era falar de um acontecimento daquele ano. E eu acho que esse aqui não tinha como ficar de fora. Eu lembro que até poucos youtubers da época fizeram um vídeo e fizeram um meme de tão fora do controle que foi. Bilu, aqui é o Ricardo Piologo do Mundo Canibal. Bilu, dá um sinal pra gente. Posso me aproximar de você, Bilu? 2 passos! Por que só 2 passos? 3 passos! Não, eu quero mais perto, Bilu. Não, bota, 4 Não, eu vou aí, Bilu. Assim? Eu vou aí, Bilu. Eu vou aí, Bilu. Eu vou aí, Bilu. Vamos pisar. 70 passos! 70 passos! 70 passos! Ô, Bilu, pra finalizar, Bilu, você quer deixar alguma mensagem aqui pro pessoal do Mundo Canibal e da Terra? Eu quero. Não tira uma no c, filho da puta do caralho! E agora, se você não quer ser burro e cair nessas teorias da conspiração, siga o conselho que o ET Bilu deu. Busquem conhecimento. Com tudo isso, a moda é passageira. Ela vem, vai... É que nem couro de piroca, vai e volta. E talvez no futuro ela é revisitada, como o caso de agora. Mas tem algo que é muito mais importante que pode ser feito agora, que é você se inscrever no canal se gostou do vídeo. Ah, e também comenta aí o que achou. Comenta se você tinha medo dessas coisas. Eu não vou mentir, eu tinha medo da baleia azul. E olha que eu nem entendia direito do que é que se tratava. E o que vocês acham desse quadro virar uma série no canal? Tipo, a coisa mais assustadora dos anos 2000, ou dos anos 80, dos anos 90. Deixem nos comentários o que acham. E, sério, podem comentar, eu sempre leio os comentários. E é isso, obrigado por assistir. Lembra lá no começo que eu disse que eu ia explicar o significado de horror? Horror é o momento, é o que tá acontecendo agora. Qual foi o horror desse ano? E qual é o terror do ano que vem?